Olá, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui vocês encontram conteúdos de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Eu sou o Marco, sou terapeuta, especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Nessa live de hoje nós iremos falar, sobre o relacionamento entre irmãos, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa relação. Às vezes tranquila, às vezes conflituosa, como todas as relações, tá? Então a gente vai aprofundar, nós iremos falar alguns temas importantes, tá? Então, o primeiro tema é o lugar de cada filho dentro do sistema familiar, ou dentro da família, tá? O filho mais velho tem diferença dos outros irmãos? Aquele que veio primeiro tem diferença, né? E o filho do meio? Nós iremos também falar do filho do meio, tá? E o irmão caçula, tá? Filho caçula. Então, eu não me relaciono bem com os meus irmãos, tá? Então a gente vai entender o porquê isso acontece. E aí o próximo tópico, constelações familiares, podem nos ajudar com relação a isso, tá? E como melhorar a relação com os meus irmãos, tá? Então a gente vai aprofundar sobre esses 6 tópicos aí, tá? Nessa aula de hoje. Então, primeira compreensão que nós precisamos ter é o conceito de que cada um de nós temos um lugar específico dentro do nosso sistema familiar, tá? Então, sistema familiar, a gente já falou, né? O sistema, existe um campo que rege todo o sistema. Então, cada um de nós temos um lugar específico dentro desse grande sistema familiar. Então, com o passar do tempo, com o passar da vida, nós iremos participando de outros sistemas, tá? Então, quando a gente tem o sistema familiar, então tem o pai, a mãe e tem os irmãos, tá? Então, muitas vezes essas relações são conflituosas, são relações difíceis de lidar. Às vezes são conflitos do dia a dia, né, da própria convivência entre irmãos, e muitas vezes, né, tem irmãos aí que a gente vê que ficam muito tempo sem conversar, sem se falar, e a gente vai entender o porquê, né, como tudo isso acontece. Quando nós temos o nosso lugar, nós temos uma sensação, tá? Na verdade, é muito mais profundo que uma sensação. Nós temos uma certeza de que nós estamos no nosso lugar, de que esse é o meu lugar, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha família. Então, eu sou o filho caçula, tenho uma irmã mais velha, tá? A Lia, e eu sou o filho caçula. Então, eu tenho meu lugar dentro do sistema familiar. Com o passar do tempo, né, com a minha vivência, né, desde a infância, a gente vai vendo que essas relações, né, vão se confundindo dentro da nossa cabeça, tá? Então, quando eu me coloco no lugar de irmão caçula, eu tenho força. Para quê? Para fazer aquilo, né, os meus objetivos, aquilo que eu tenho de objetivo na minha vida, tá? Então, como a gente falou, eu não me emaranho com as questões das outras pessoas no meu sistema familiar. E por que acontece isso? Por amor. Tá? Robert Eric vai dizer que por amor cego nós nos emaranhamos dessas questões, tá? Principalmente dentro do sistema familiar. Então, nossa relação como filhos, como irmãos, tá? Com a relação de pai e mãe. Tá? Então, eu preciso entender isso. Para que eu possa ter uma convivência tranquila, isso aqui a gente vai falar, vai depender, claro, da fase, né, de vida dos irmãos. Então, vamos lá. Então, tem a família, né, o pai, a mãe, então se relacionam, e aí o que acontece? Logo em seguida, todo o sistema, tá? Para que ele possa se perpetuar, tá? Isso aqui é muito importante, ele precisa de ter filhos. Então, quando a gente se relaciona, né, então eu estou lá namorando, e aí, né, o namoro começa a ficar mais sério. Claro que isso tem mudado com o passar do tempo, tá, gente? E nada de errado com isso, tá? Então, os relacionamentos, cada um tem a sua configuração, tá? Então, vamos falar aqui de uma configuração de um relacionamento tradicional. Então, as pessoas, né, namoram, se relacionam, enfim. Em algum determinado momento, as pessoas casam ou, né, se juntam, enfim. E aí, logo em seguida, vem essa pressão, tá, dos pais para que a gente possa ter filhos, tá? E por que existe essa pressão dos nossos pais para que a gente tenha filhos?
é uma forma inconsciente de que esse sistema irá se perpetuar. Tá? Então, os pais, né, vão viver a sua vida, em algum momento eles vão se desligar, né? E aí eles têm a certeza de que o sistema familiar ele continua, ele se perpetua. Então, dentro da dinâmica, tá? Então, quando você tem o primeiro filho, né? Então, a gente vai falar aqui do filho mais velho, tá? Se tem alguma diferença. Então, eu preciso entender que quando eu tenho o primeiro filho, né, Maria de primeira viagem, então, vocês que estão me assistindo aqui, que são pais, sabem a dificuldade que nós temos. Então, a vida do casal muda, tá? Completamente. Então, eram duas pessoas que tinham uma dinâmica e de repente chegou um filho. Então, a vinda desse primeiro filho muda totalmente a dinâmica desse relacionamento de casal. E aí aqui, gente, precisa entender, a gente precisa ter conhecimento e maturidade, por quê? Porque muitas vezes, tá? Existem alguns relacionamentos que quando vem o filho, esse filho mais velho, esse relacionamento começa a ficar complicado. As estruturas, esses lugares começam a se misturar, tá? E aí pode ter alguns conflitos, tá, entre os próprios pais com os filhos. Isso é muito importante. Então, eu preciso entender isso. Então, a dinâmica mudou, veio o primeiro filho. Então, os pais não têm experiência nenhuma. O primeiro filho, né, é o cobaia. Então, olha só, a preocupação, a intenção, o amor é muito grande. Então, se eu estou casado há algum tempo, tá, determinado tempo, então, existe uma pressão não só do casal, por quê, gente? Porque olha só, isso aqui é muito importante, tá? Existe um casal. Quando o casal tem um filho, forma-se uma família, tá? Então, a princípio, é um casal. Então, quando tem a vinda do primeiro filho, é um marco na vida desse casal. Por quê? Eles passam de ter uma relação de casal e vão ter uma família. E essa família vai se perpetuar. Esse relacionamento de casal ele pode acabar. E acontece, as dinâmicas relacionais, as pessoas, tá? Então, principalmente hoje em dia, as pessoas não têm, né, tem essa liberdade, se eu posso usar essa palavra maior, né, de, em algum determinado momento, o relacionamento não deu certo, por vários motivos, a gente sabe também, tá? Que existe toda uma dinâmica para que o relacionamento de casal dê certo e perpetue, mas, em algum momento, esse relacionamento desse casal, ele pode se acabar. Mas a família, ela perpetua. E aqui, os casais precisam ter essa maturidade para lidar com isso. Por quê? Porque senão os filhos vão compensar essa relação que acabou. Ok, acabou o relacionamento de casal, tá? Então, tinha um relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, acabou. Mas os meus filhos continuarão sendo os meus filhos. Eu preciso sair do papel que eu tinha de esposo e de esposa, mas eu preciso continuar tendo o mesmo papel de pai e mãe na vida dos meus filhos. Senão isso, né, vai se prolongar para frente e vai ter algum problema na frente, tá? Então, os filhos vão acabar compensando essa relação. Então, ok. Então, quando vem o primeiro filho, é um marco na vida do casal. Por quê? Porque o casal deixa de ser o simples casal, tá? É simples, talvez, né? Não sei se a palavra correta é simples, tá? Mas eles deixam de ser uma relação de casal e formam-se uma família. Então é um marco para aquele sistema. Outra coisa importante, quando eu tenho filho, eu tenho que deixar de olhar muito para as relações do meu sistema de origem, pai e mãe, e voltar a minha atenção, a minha energia para o meu sistema atual. Por quê? Casei, me relacionei, tenho filho. Então, é uma família atual. Requer mais atenção. Tá? Então, isso é muito importante. E não só isso. Às vezes, os avós têm uma pressão com relação ao primeiro filho, primeiro neto. Então, é toda aquela dinâmica, né? Então, aquela expectativa, aquele amor muito grande que é canalizado, aquela expectativa muito grande no primeiro filho, tá? Então, o primeiro filho tem toda aquela coisa. Então, os pais de primeira viagem, né? Então, o exemplo, né? Então, o filho está lá, e aí o filho está mamando, se engasgou. Então, aquela pressão, aquela correria toda, né? Os pais ficam desesperados, porque não sabem como lidar com aquilo. Então, às vezes, a gente acha, poxa, vai se engasgar, e aí pode acontecer alguma coisa, ou a criança não está mamando direito. Então, todas essas questões influenciam no primeiro filho. Então, querendo ou não, o primeiro filho tem uma certa pressão a vida inteira. Tá? Então, o primeiro está lá. Aí,
casal cresceu, se desenvolveu, em algum momento eles querem ter outro filho, tá? Então a gente vai falar aqui do filho do meio. Então, o segundo filho. Quando a chegada desse filho acontece dentro do sistema familiar, também existe uma expectativa. Geralmente, o primeiro filho, né, quer ter um irmãozinho, quer ter alguém para dividir, né? Então, a vida, né, os acontecimentos, também de uma certa forma, tá? A gente evidencia e eu preciso entender que cada sistema é único, tá? Então, às vezes, existe uma pressão muito grande no primeiro filho. E a gente começa a observar isso dentro das relações. Então, com o passar do tempo, a gente vê, tá? Então, por exemplo, o filho único. O filho único tem uma pressão muito grande com relação, tá, ao sistema. Por quê? Porque todo o amor desse sistema e todo o amor dessa relação de casal foi voltada para o único filho. Então, ok. Então, o segundo filho chegou na vida desse casal. Então, há uma festa muito grande. Então, o primeiro filho lá, né? Tem um irmãozinho, olha só, começa a relação de irmão. O casal já tem uma certa experiência, tá? Então não tem essa loucura tão grande, essa expectativa tão grande. Esse amor também pode ser dividido entre os dois. Então, o filho do meio, a vida do segundo filho é um pouco mais tranquila. Então, pode acontecer o mesmo fato. Ele está lá mamando e tal, e aí tem dificuldade, se engasgou. A mãe já passou por aquilo, o pai já passou por aquilo. Então, não tem aquele desespero todo. Então, você vai lá, né, devagarzinho. Então, você vai buscar informações. O que você vai fazer? Você vai conseguir lidar melhor com aquela situação. E aí, aqui, gente, começa a relação, tá, entre os irmãos. E aí, eu preciso entender, eu como pai, eu como mãe, preciso ter uma sabedoria para quê? Para que não haja conflitos, não haja diferença entre esses irmãos. Então, eu ouço de muitos pais e muitas mães dizer assim, eu tenho 2, 3 filhos e eu trato meus filhos de forma igual. Todos os meus filhos são tratados da mesma forma. Então, olha só, gente, isso, na verdade, é uma grande ilusão que nós causamos dentro da nossa cabeça, tá? Então, eu preciso falar para vocês a verdade. Não tem como eu ter 2, 3 filhos e ser da mesma forma. Primeiro, eu fui um pai para o meu primeiro filho, estou sendo outro pai para o meu segundo filho. A mãe é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, no primeiro tem até aquela expectativa, aquela pressão, os marinheiros de primeira viagem. No segundo é mais tranquilo. Segundo, os meus filhos têm personalidades totalmente diferentes. Então, talvez o comando que eu dou para um não é o mesmo que o outro. Talvez o carinho que eu dou para um não é o mesmo que o outro. Então, são pessoas diferentes e eu também estou numa fase de vida diferente. Às vezes, o segundo, e aí a gente vai falar, o terceiro filho, tá? Então, vamos aqui usar uma família de 3 filhos, tá? Quando chega-se lá o caçula, então tem toda aquela expectativa, né? A família diz, olha, nós projetamos e nós queremos ter 3 filhos, tá? Então, quando o caçula chega, eu já estou numa outra fase de vida. Em todas as áreas, tá? Psicologicamente, como pai, né? Na questão de lidar com os filhos, por quê? Porque eu já passei por isso 2 vezes, tá? Terceiro, a questão financeira, às vezes eu estou numa fase, né, mais tranquila, né? Às vezes a gente não tem fase tranquila nunca na vida, mas eu estou numa fase mais amadurecida. Então, todos aqueles meus projetos, tudo aquilo que eu queria conquistar em determinada fase de vida, eu já consegui. Então, o terceiro filho, tá, gente? Sempre o caçula recebe mais. Isso é normal, tá? O caçula recebe mais. E em contrapartida, a gente vai dizer o que acontece geralmente. Voltando a dizer, não posso dizer que isso é uma regra para todos os sistemas. Por quê? Porque cada sistema é de uma forma diferente. Então, olha só. O primeiro, aquela expectativa toda que tem. O segundo é mais tranquilo. E aí, quando vem o caçula, o que acontece? Toda essa energia, todo esse amor é voltado para o caçula. Então, é o pequeno, é o menorzinho da turma. E aí, existe muito aqui, tá? A síndrome do filho do meio. O filho do meio fica deslocado, tá? Então, você está fazendo sentido para você aí. Começa a pensar na sua vida dentro do seu sistema familiar. Fica deslocado, por quê? O primeiro, aquela expectativa toda, né? O caçula tem todo, né, tá ainda mais dependendo da fase da vida dessa mãe, desse pai. Então, olha, isso aqui é o nosso último filho, então a gente precisa tomar cuidado com ele, né? Tem todas as questões. Então, isso acontece, gente, o que começa a acontecer?
o conflito entre os irmãos. Tá? Primeiro, nós significamos, tá? Nós já falamos sobre isso, sobre os significados que nós damos às coisas, aos acontecimentos. Chama-se mecanismo de nomeação. Então, a vida está acontecendo, tá? Então, em determinado momento, estou eu lá, filho caçula, e eu chamo a minha mãe, e a minha irmã chama a minha mãe. Então, a minha mãe dá atenção para o meu irmão. Na minha cabeça, eu dou o significado do quê? A minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Tá? Talvez a minha irmã seja mais carinhosa com a minha mãe do que eu. Então, eu sou um filho mais tranquilo, quero viver a minha vida, tá? Quero fazer as minhas coisas, não sou muito apegado. A gente usa muito esse termo, né? Ah, teu filho fica mais apegado à mãe, teu filho fica mais apegado ao pai. Por que isso acontece? São características de personalidade diferentes. Então, por que a minha mãe é mais apegada pela minha irmã? Talvez a minha irmã está mais disponível para minha mãe, para essa relação. Talvez a minha irmã é mais carinhosa com a minha mãe. Então, olha só, eu vou dando um significado na minha cabeça do que eu sou filho, né, rejeitado, sou filho que minha mãe não gosta. Outras coisas que aqui os pais precisam tomar cuidado. Aquilo que a gente fala para os nossos filhos, tá? Eu gravei uma live sobre isso. Aquilo que nós escutamos dos nossos pais ficam gravados na nossa mente inconsciente. Às vezes tem pais, claro, gente, é sem intenção. Os pais não sabem que isso acontece na vida dos filhos. Mas de repente pode falar, poxa, mas olha, você, segundo filho, cara, eu nem estava planejando, olha, veio de supetão. Então isso fica gravado na nossa inconsciente, no nosso inconsciente. E aí, se eu não trabalhar isso, o que vai acontecer? Eu vou trazer o significado e dizer, poxa, mas a minha mãe não queria me ter. Olha, eu vi de supetão. Então, se a gente começa a alimentar isso dentro da gente, o que vai acontecer? Eu vou crescer um jovem, uma criança insegura. Eu vou crescer com essa rejeição dentro de mim. E aí, o que acontece? A primeira relação que eu tenho com a minha mãe. Se eu não trabalho isso, eu vou levar essa rejeição para as outras relações. Então, quando eu vou lá me relacionar com as mulheres, né, enfim, com outros relacionamentos que a gente vai ter no decorrer da vida, isso vai se refletir de alguma forma. Então, os pais têm que tomar cuidado com isso. O que a gente fala para os nossos filhos? Tem muitos pais, infelizmente, tá, que trazem essa briga, essa discórdia entre os irmãos. Então, por exemplo, chegou o irmão lá, mais velho, tá, que tem essa responsabilidade, que tem essa carga. E se você é o irmão mais velho, você sabe do que eu estou te falando, tá? Você tem essa carga, essa pressão. Os pais, né, quando tem os outros filhos, começam a dizer, olha, você é o irmão mais velho, você precisa dar exemplo para o seu irmão, para a sua irmã, tá? Para os outros que vieram depois. Então, há uma carga, há uma sobrecarga em cima do irmão mais velho. Então, muitas vezes eu não sei lidar com isso, com essa pressão. Por quê? Porque eu sou irmão, tá? E dentro da hierarquia sistêmica, a gente também tem que começar, tá, a trabalhar isso. Então, o irmão mais velho, ele veio primeiro, ele chegou primeiro. Então, dentro da hierarquia sistêmica, a gente vai dizer o quê? Aqueles que chegaram primeiro têm precedência sobre os demais. Então, ou seja, o irmão mais velho tem benefícios maiores do que o irmão do meio e depois o caçula, tá? O último aqui, chegou por último. Outra dinâmica que acontece dentro das relações, né, de famílias maiores, famílias numerosas. Então, você pega lá uma família lá que tem lá 6, 7, 8 irmãos. Então, o pai não consegue lhe dar atenção para todos os filhos. Tem muita demanda, tá? Então, tem a demanda psicológica, de presença, a demanda financeira. Então, muitas vezes, eu como pai, delego essa função para o filho mais velho. Digo, olha, você precisa cuidar dos seus irmãos, você precisa ajudar os seus irmãos. Olha, você precisa ser exemplo para os seus irmãos. E aí, muitas vezes, esse filho mais velho sai do papel de filho e entra no papel de pai. Mas eu não sou pai dos meus irmãos, eu sou irmão. Como é que fica essa relação? É meio conflituosa, tá? Pensa nisso aí. Talvez você está se identificando muito com isso. Então, aqui começa a ter os conflitos. Por quê? Porque eu deixo, né, de olhar para o meu irmão como irmão. E aí eu tenho essa cobrança que ele, em algum determinado momento, fez esse papel de pai, tem essa responsabilidade. O irmão do meio tem aquela questão de estar deslocado. Eu não sou nem o primeiro e nem o último, tá? Então, eu tenho que me virar, tenho que fazer as coisas. E o último, gente, o último caçula, geralmente, tá? Ele recebe mais. Eu falo isso por experiência própria, tá?
Então, dentro da minha dinâmica, dentro do meu trabalho terapêutico, das constelações familiares, eu consegui evidenciar isso, tá? Então, muitas dinâmicas de lealdade, tá, que eu tinha com os meus pais, era com relação a isso. Por quê? Porque eu recebi demais, tá? E aí, claro, tem a ver com a minha história, com tudo que aconteceu, tá? Desde o meu nascimento, até a minha primeira infância, até a vida adulta. Então, o caçula, ele está mais presente, ele está, né, e aí os outros vão viver a sua vida, cada um, né, vai viver a sua vida, e aí o que acontece? Fica o caçula. Então, às vezes, esse filho caçula, ele recebe a atenção maior dos pais, cuidado maior dos pais. Isso que acontece, começa a dar conflito entre os outros irmãos. Os irmãos dizem, poxa, mas você, né, o caçula, você protege demais, você mima demais. Isso, às vezes, pode ser o significado que eu, irmão mais velho, estou dando com isso, ou às vezes pode ser a verdade, pode ser, né, isso aconteça realmente. E por que os pais fazem isso? Por amor. Só que eu, como irmão, começo a me distanciar do meu irmão. Eu começo a ter ciúmes do meu irmão, tá? Eu começo a significar que a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Então, isso também vai me dando um distanciamento da relação que eu tenho com a minha mãe. Então, olha só, parece uma coisa simples, tá? Parece uma dinâmica que vai acontecendo. Só que quando a gente olha de fora, quando a gente está dentro de um problema, dentro de uma situação, nós temos uma visão. Quando eu saio desse problema e dou uns passos para trás, a minha visão começa a se ampliar. Muitas vezes a gente não tem noção, não tem essa visão dessa dinâmica que acontece dentro da relação, tá? Familiar, porque eu estou envolvido, estou no meu dia a dia ali, estou me envolvendo. Só que existe, sabe, uma coisa, eu olho para o meu irmão, eu não tenho. E aí a gente vai começar a identificar. Então, olha só, como é que eu faço, tá? Como é que as constelações familiares podem me ajudar com isso? Primeiro, uma dinâmica muito importante, colocar cada irmão no seu lugar, tá? Então, eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o terceiro. Porque, às vezes, nesse caminhar aqui dos filhos, o que aconteceu? Algum desses filhos aqui pode estar excluído, tá? E a exclusão acontece de forma inconsciente. Então, vou dar um exemplo de exclusão. Talvez esse filho aqui, ó, pense de uma forma diferente. Todos os filhos, por exemplo, tá, tiveram lá, né, estudaram, fizeram faculdade. Esse aqui disse, não, cara, vou montar um negócio próprio, vou fazer alguma coisa diferente. A família começa a olhar para esse irmão de uma forma diferente. Isso é uma certa exclusão. Outra exclusão que acontece, todos os sistemas familiares, tá? Quase 99% dos sistemas familiares podem acontecer abortos, tá? A gente já falou sobre isso. Então, o aborto não precisa ser, tá? Quando a gente fala dessa palavra, tem pessoas, né, que se assustam com isso. Mas é uma dinâmica que acontece. Então, o aborto pode acontecer o quê? De diversas formas, tá? Então, muitos desses abortos, o próprio sistema não conhece, a própria mãe não sabe que ela teve um aborto, porque pode ser uma reação natural do organismo. Então, né, a mulher tem lá a dinâmica dela, né, então, atrasou a menstruação, e aí, né, às vezes a pessoa não vai buscar informação, não vai até o médico, e aí a menstruação vem, mas aquele momento que atrasou a menstruação, pode ter acontecido ali uma gravidez, tá? Por mais pequena que seja, tá? Então, isso é uma exclusão. Essa dinâmica nós vemos muito dentro da constelação familiar. Então, o que a constelação familiar pode nos ajudar? Primeiro, a entender que eu sou filho. Então, eu pertenço a esse sistema familiar, independente de qual filho eu sou dentro dessa hierarquia sistêmica. Segundo, eu pertenço ao meu pai e à minha mãe, independente dos comportamentos dele. Independente que se eu acho na minha cabeça que a minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Isso é um trabalho que eu preciso fazer. É um trabalho interno. Eu preciso mergulhar para dentro de mim. Entender o que está me distanciando dos meus irmãos, tá? Aí, outra coisa. Quando houve essa exclusão, o que acontece dentro da constelação familiar? A gente faz a inclusão. Então, cada um fica no seu lugar. No meu lugar, tá? Aqui, ó, eu, caçula, tá? Só dando um exemplo. Tenho força, eu tenho propulsão para a vida. Então, eu posso olhar com amor e gratidão para os meus pais e entender que eu não devo nada para eles. Por mais que eu tenha recebido muito amor, por mais que eu tenha recebido, tá, muita atenção. Então, isso é um trabalho que eu tive que fazer na minha vida. Porque muitas vezes eu estava preso emocionalmente
como se eu quisesse, tá? Ferir a ordem, como se eu quisesse devolver algo para o meu pai e para minha mãe. Por quê? Porque eu recebi muito, tá? Outra dinâmica que acontece no filho caçula. Esse filho caçula sempre se destaca. A questão de se destacar não é ser diferente do. Não. Então ele sempre vai buscar um caminho diferente, tá? E aqui a gente não tem julgamento de valores, tá? Não tem melhor nem pior, é diferente. Então talvez esses filhos aqui, ó, tiveram a orientação dos pais que tinham que trabalhar, que tinha que, por exemplo, buscar um concurso para ter uma segurança dentro do trabalho. Veio o caçula, tá? A gente pode nomeá-lo como ovelha negra, que toda a família tem. O que é a ovelha negra dentro do sistema familiar? Aquele que traz um novo olhar para esse sistema, uma outra forma de lidar, por exemplo, com a profissão dentro do mesmo sistema. Ele recebeu a mesma orientação de pai e mãe, tá? O pai orientou aqui, olha, vocês, filhos, precisam buscar um emprego fixo para que vocês possam ter segurança. O filho caçula recebeu da mesma forma, só que ele significou de uma forma diferente. E o que ele faz? Ele vai buscar o empreendedorismo. Esse pai fala, poxa, mas eu eduquei todo mundo aqui, ó. Todos os meus filhos seguiram a minha orientação. Esse é diferente, tá? Esse faz de forma diferente. E muitas vezes de forma inconsciente, tá? Isso eu preciso deixar bem claro. Essas relações acontecem, são inconscientes, tá? Filho caçula faz de forma diferente. Por quê? Porque ele quer trazer uma configuração diferente para esse sistema familiar. E muitas vezes é taxado como ovelha negra, aquele que faz diferente. Todos os irmãos fizeram a mesma coisa. Todos os irmãos seguiram o mesmo caminho, tá? Essa é uma dinâmica de lealdade que os irmãos têm. Então, todos os irmãos seguiram a mesma profissão. Por que só o caçula quis fazer diferente? Talvez é uma forma desse sistema trazer uma reconfiguração, tá? E aí, muitas vezes, dá conflito entre os irmãos aqui, ó. E como é que a gente faz para amenizar esses conflitos? Primeiro, eu preciso entender que os meus irmãos, eles são meus irmãos, independente do comportamento, das atitudes. Então eu posso olhar para minha irmã e não concordar com muitas coisas que ela faz, mas eu preciso respeitá-la. Ela é minha irmã, ela tem as escolhas dela. Então eu a amo da mesma forma. É um amor profundo que eu tenho dentro do coração. No mundo externo eu posso não concordar, mas eu respeito ela. Segundo, me colocar no meu lugar. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que o filho mais velho tem, né, alguns benefícios, tem uma cobrança muito grande, porque, né, precisa dar o exemplo para os outros filhos. Mas ele tem algum benefício. Por exemplo, tá? Uma reunião de família, e aí tem uma questão para ser resolvida. A minha irmã, ela tem vou usar essa palavra, tá? Uma voz ativa um pouco mais forte que a minha, porque, olha, ela é um pouco maior que eu. Marco, mas ela não é irmã? É. Não tem a mesma questão da hierarquia sistêmica? Sim, mas olha só, ela veio primeiro. Então eu preciso respeitar a minha irmã. Isso acontece de forma consciente. Como eu falei para vocês, em família numerosa, os irmãos mais novos têm uma admiração e respeito muito grande pelo irmão mais velho. E isso precisa acontecer. Por quê? Porque às vezes eu vou lá e quero que a minha irmã faça alguma coisa diferente. Né? Eu quero que ela, colocar na cabeça dela que ela tem que fazer alguma coisa. Não, eu preciso respeitar a hierarquia. Ela veio primeiro, depois veio eu. Então, quando eu coloco isso em ordem, as coisas começam a amenizar. Eu preciso entender um dos maiores conflitos que dá dentro do sistema familiar é ferir a ordem, a hierarquia. Então, eu respeito a minha irmã. Isso não quer dizer que eu não posso dar a minha opinião. Que eu não posso dizer, olha, pai, pensa dessa forma, olha para isso. Claro que eu posso dar. Mas eu preciso, primeiro veio a minha irmã, depois veio eu. Tá? Isso é muito importante. Então, primeiro eu preciso respeitá-la como irmã mais velha. Segundo, eu a amo incondicionalmente, tá? E aqui eu estou dizendo para vocês, tá? Eu tenho minha irmã, a Lia, eu a amo incondicionalmente. Tem muitos dos comportamentos dela, das atitudes que ela faz, que eu não concordo, mas isso é uma visão minha. Eu respeito ela, tá? E dentro dessa visão sistêmica, eu também respeito a minha irmã, tá? E aí, eu respeito, né, restabeleço a ordem, tá? E aí, o que eu faço? Eu me coloco no meu lugar, dentro
desse sistema familiar. Então, isso não quer dizer, tá, gente? Isso aqui vai depender de cada sistema. Tem pessoas que estão juntos, todo mundo, aconteceu, sei lá, né, uma reunião de família, aconteceu um aniversário de um sobrinho, está todo mundo reunido. Tem pessoas que não são assim, são cada sistema dessa forma. Isso não quer dizer que esse sistema não exista harmonia, que não exista amor, que não existe entrosamento entre essas pessoas, tá? Eu não preciso estar o tempo todo, e hoje eu nem consigo, tá? Com a minha vida, que está hoje em dia, com as coisas que eu tenho para fazer, eu não consigo estar o tempo todo com a minha irmã, tá próximo dela, mas eu amo condicionalmente. Então, eu não preciso estar ali o tempo todo. Claro, se a sua família é dessa forma, então leve isso, tá? Porque é uma tradição, e isso é muito importante. Então, cada família vai ter o seu jeitão, tá? Cada família vai ter uma dinâmica. O importante é eu fazer o quê? É eu respeitar a hierarquia sistêmica. Então, quem que veio primeiro? Ela veio primeiro, tá? Não foi eu que vim primeiro, eu sou o caçula. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. E o filho do meio também faz parte. Então, ou seja, todos nós fazemos parte do sistema familiar. Ninguém pode ficar de fora. Não pode haver exclusão desse sistema familiar. Independente do que eu pense, independente de como, tá? Eu vou enfrentar a vida e essas leis sistêmicas, gente, elas atuam na nossa vida, querendo nós ou não. Então, faça um teste nisso. Começa a equilibrar a sua relação. Você vai ver que na hora os conflitos amenizam, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, o pai está lá, meu pai está lá tomando uma decisão. Se eu sair do meu lugar de filho e ir lá e palpitar na hora, começa o conflito. O filho fala, opa, peraí, mas... Meu pai fala, opa, peraí, mas quem é você? Eu posso ir lá e falar, pai, pensa dessa forma, ó, olha para cá. Irmão mais velho, olha, pensa dessa forma. Então, respeite a hierarquia para que os conflitos dentro do seu sistema familiar amenizem. E você possa ter uma relação, tá, de amor, uma relação de respeito, uma relação harmoniosa entre você e os seus irmãos. Não precisa viver em briga e confusão, tá? É muito triste ficar quando isso acontece. Não só para os irmãos, porque é uma parte de mim, tá? A minha irmã, ela tem o mesmo, né, relação sanguínea, então a gente fala, né, são irmãos de mesmo sangue, tá? Então, isso é muito importante. A base, né, do meu DNA, ela também tem, porque ela nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Aí tem pessoas que falam, pô, Mark, quando isso não acontece? Existe uma outra forma de a gente reconfigurar isso, tá? Para que os conflitos, tá, amenizem. Então, ela tem a mesma forma. Ela veio do mesmo pai e da mesma mãe. Então, a relação que eu tenho com ela, independente do nosso comportamento, independente do que ela pense, gente, é muito profunda, tá? São relações que perpetuam por muito tempo. Então, isso é importante a gente colocar em ordem, tá? Então, às vezes, tá? Eu preciso amenizar, eu preciso ter um pouco de flexibilidade, conversar, entender aquilo que os meus irmãos querem falar. Porque é muito, muito triste, né? Uma família, às vezes tem irmãos que não conversam, que não se falam, né? Então, Marcos, você tem muita convivência com a sua irmã? Eu, infelizmente, não, por conta da minha vida, por conta da vida dela. Ela tem várias atividades, mas quando a gente se encontra, há um respeito muito profundo, tá? Meu por ela e ela por mim. Então, tem algumas coisas que eu faço também que eu não concordo comigo, mas ela me respeita. Então, nós temos uma relação harmoniosa, tá? Talvez não seja aquela relação grudada que está o tempo todo ali, mas nós temos uma relação harmoniosa. E isso é importante. Para os pais também, porque olha só, né? A intenção dos pais é ter uma família harmoniosa. Então, você casa, você tem filhos para quê? Para que os filhos vivam em harmonia. E aí, lembrando, tá? Você pai, você mãe, precisa ter esse jogo de cintura, tá? Que às vezes acontece. Então, o pai fala mal de um filho para o outro. Seu irmão faz aquilo, tá? Então, olhe para dentro disso, tá? Olhe para dentro do seu sistema familiar. Olhe para os seus irmãos com amor, com carinho, dedicação, tá? Então, quanto tempo que vocês estão juntos, tá? Então, vivam isso de forma, tá, harmoniosa, da forma que vocês podem fazer, tá? E aí, com o passar do tempo, conforme a gente vai passando as fases da vida, isso é uma coisa normal. Então, cada um vai para um lado, cada um tem a sua escolha profissional, cada um, né, forma um outro sistema, então se casam, têm filhos, e isso é maravilhoso, quando todo mundo se encontra,
né? Então tem pessoas que falam, poxa, na época de festa, a família briga, e aí tá tudo certo, né? Quando chega na época de festa, todo mundo se abraça, mas precisa ser dessa forma. Por quê? Porque o laço que nós temos é muito profundo, tá? É um laço eterno, um laço profundo que eu tenho com a minha irmã, com os meus irmãos, tá? Então, como é que eu faço para melhorar a relação? Dessa forma, respeitando o meu irmão, o posicionamento dele, respeitando a hierarquia sistêmica, respeitando as decisões do meu irmão, da minha irmã, tá? E não só isso, tá, gente? Vibrando pelo meu irmão, tá? Estando ali o tempo todo à disposição para que que eu posso fazer de melhor pelo meu irmão. E essa disposição, muitas vezes, interna, tá? Então, eu estou ali, eu estou o tempo todo, né? Olhando para o meu irmão, né? Desejando coisas boas para o meu irmão, para que ele possa, né? Estar feliz dentro das relações que ele esteja. E isso é muito importante, tá? Quando os irmãos se encontram ali, ó, há uma harmonia tranquila, uma harmonia, tá? Porque existe essa reciprocidade, existe esse respeito em comum e muito mais profundo que tudo isso, existe um amor em comum, tá? Porque nós partilhamos, porque nós fazemos parte do mesmo sistema familiar, tá? E isso é uma coisa que perpetua, tá? Para sempre, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, eu queria abrir para vocês, tá? Se alguém tem alguma pergunta, falar alguma coisa, se vocês estão entendendo, como é que foi, né, olhar para isso, né, com os irmãos. Se vocês querem perguntar alguma coisa aí, está aberto, tá? Para que vocês possam perguntar para a gente, né, tentar aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos irmãos, tá bom? Então, vou dar alguns minutinhos aí, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai fazer só o apanhado geral da aula, aí a gente já termina, tá bom? Lembrando que essa semana nós teremos lives todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira. Então, amanhã, depois de amanhã, nós teremos, tá, assuntos bem importantes, tá? Então, se você tiver aí, um horário na sua agenda aí, tá? Vem estar conosco aqui para que você possa ter conhecimentos profundos, né? Que você possa mudar aí as suas relações, tá bom? Então, gente, só para a gente finalizar, tá? Então, é importante isso. Importante cada um ter o seu lugar. Eu preciso respeitar o lugar de cada irmão, tá? Eu, como pai, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado para que eu não interfira no relacionamento dos filhos, não causa conflito entre os filhos. Então, cada um tem a sua decisão. Eu, como pai, olho para os meus filhos, eu os libero emocionalmente, tá? Para que eles possam viver a vida deles, principalmente aqueles que ficaram, né? Então, vai acontecer na vida, então, às vezes, né, um filho casou, outro saiu de casa e fica sempre, às vezes, né? Então, pela ordem aí, o caçula. Então, eu preciso liberar esse caçula, tá? Para que ele possa ter a vida dele, para que ele possa escolher o seu caminho, tá? As suas decisões, e não só isso, tá? Se responsabilizar por isso. Porque quando dá continuidade, eu tenho certeza, eu como pai tenho certeza que o meu sistema irá se perpetuar, tá? Então, tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Então a Nath perguntou, essa hierarquia dentro da família acaba quando saímos das casas dos pais? Não, Nath, é a mesma coisa, tá? Então eu preciso entender o seguinte, ó, existem dois sistemas, tá? Então vamos lá. Você tem o sistema de origem, papai, mamãe, tá? E as suas irmãs. Então você tem esse posicionamento dentro do seu sistema familiar, ok? Quando você casa, que acontece? Você tem o sistema atual, você forma um outro sistema, você participa de outro sistema, tá? Você, o Tony e os meninos. Só que você também, você não deixa de participar do sistema de origem. Lembrando que o sistema atual, você precisa canalizar a sua força, a sua energia para o seu casamento e para os seus filhos, mas você participa do seu sistema de origem, tá? Então, você precisa respeitar essa hierarquia, sim, dentro, né, do relacionamento que você tem com as suas irmãs, para que, tá, não haja os conflitos, ok? Tranquilo aí? Foi para entender um pouquinho? Acho que chegou atrasado, né? Depois você olha lá, tá? Mas isso é bem importante, tá? Essa pergunta aí é uma pergunta muito, que acontece muito, tá bom, gente? Tá? Marli acenou aqui. Ok, gente? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem tirar?
Sim. Então, é isso, tá? Sistema de origem e o sistema atual, tá? Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, deixando um recado novamente para vocês, amanhã, no mesmo horário, tá? Às 8 horas, nós iremos aqui aprofundar sobre outro assunto, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, tá? Que estarem aqui comigo, tá? Muito obrigado, gratidão a todos vocês.